Físio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10K por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é 5 formas para você, fisioterapeuta, divulgar o seu serviço e captar mais pacientes particulares. E nessa aula você vai aprender qual a importância da divulgação no crescimento do seu negócio. Como você pode fazer o seu negócio crescer através do boca a boca de pacientes, do networking, de redes sociais, eventos e ferramentas de busca. Então, vamos lá. Desde que você iniciou na sua jornada profissional, desde a graduação, a pós-graduação e todos os cursos de formação que você já fez, eles sempre foram voltados especificamente para o conhecimento do corpo humano e suas alterações, levando ao conhecimento das queixas físicas e também de como solucionar essas queixas que os pacientes chegam, né? Por exemplo, se um paciente se queixa de inchaço nas pernas, você sabe que a drenagem linfática é uma boa alternativa para entregar resultado. Se um paciente se queixa de dor após exercícios intensos, você sabe que a liberação miofascial é uma ótima técnica para tirar esses pacientes desse quadro de dor. Dor nas costas, a osteopatia seria uma possível solução. Isso significa que sempre que você faz um curso de uma técnica específica, você aprende quais as queixas que o paciente chega relatando e como você pode resolver através de uma determinada técnica desses cursos que você está fazendo. Por isso é tão importante ter uma caixinha de ferramentas com uma diversificação de técnicas para que você use sempre que necessário. Mas, quando falamos em divulgação na área da saúde, não significa postar um vídeo nas redes sociais, fazer alguns stories, espalhar alguns panfletos pela cidade. É muito mais do que isso. Primeiro, divulgação é distribuir, entregar e promover o seu conhecimento para um público em específico, aquele público que você pode ajudar. De nada adianta você divulgar o serviço de liberação miofascial para mulheres que buscam resolver problemas ginecológicos, por exemplo. É necessário pegar todo o seu conhecimento, sintetizar esse conhecimento, traduzir a uma língua, um linguajar que o seu público entenda e assim promovê-lo para o público específico. Existem 5 formas de você fazer a divulgação do seu serviço. Vamos pensar naqueles pacientes que já compram o seu serviço. Essa é a primeira forma. Eles são as melhores fontes de divulgação e captação de novos pacientes, justamente porque eles estão passando pela experiência completa. Desde o primeiro contato, do agendamento, da consulta e do resultado final que você vai entregar. Então, quanto mais atento você estiver às necessidades desses pacientes que já estão ali, mais eles farão a propaganda do seu serviço. Por exemplo, vamos pensar em uma mulher que foi diagnosticada com fibromialgia. Ela já passou por diversos profissionais e muitos deles dizem que essas dores intensas são coisas que estão na cabeça dela. Essa paciente, além de ter pontos dolorosos espalhados para o corpo todo, ela ainda sente que não é compreendida. Você faz esse processo com atenção e acolhimento e ainda entrega um resultado satisfatório a essa paciente, reduzindo o nível dela de dor para 3 ou 2. Ela com certeza, sempre que tiver a oportunidade, ela vai divulgar o seu nome, passar o seu telefone, recomendar o seu serviço. Assim acontece o famoso boca a boca, uma potente forma de captar pacientes. Isso normalmente acontece naqueles almoços de família, rodinhas de conversa entre amigas, corredores de trabalho. Por isso é tão importante esse acolhimento ao paciente e entrega de resultado, porque essa é uma forma indireta de você fazer a divulgação do seu trabalho. Isso vende muito mais do que você imagina. A segunda forma de divulgação e captação de pacientes é através das redes sociais, mais especificamente o Instagram. O Instagram é uma poderosa fonte de divulgação e captação. Por quê?
Os brasileiros passam mais de 5 horas conectados no Instagram, de acordo com uma pesquisa que foi realizada pela UOL. Se eles passam esse tempo todo na tela, o seu serviço então pode ser visto. E já dizia aquele velho ditado: quem é visto é lembrado. Claramente não significa postar por postar, mas sim divulgar o seu serviço de uma forma estratégica para os seus pacientes dos sonhos. As redes sociais, elas só funcionam se você tiver mapeado profundamente quem são os seus pacientes. O que eles pensam em relação ao problema que eles têm? Quais são as crenças que ele tem em relação ao seu serviço? Quais são os problemas que eles querem resolver? Quais são as dúvidas que eles têm? Quais são os desejos mais latentes? E como traduzir então este conhecimento de uma forma que seja interessante a esses pacientes? Aí sim, a rede social ela é interessante para a captação. Terceira forma, são aquelas ferramentas de pesquisa, por exemplo, o Google. Eu aposto que você já utilizou o Google para fazer ali uma pesquisa para algum lugar que você gostaria de ir e não conhecia, ou até mesmo para buscar a referência de um profissional que você gostaria de passar. Assim acontece com alguns pacientes, seja porque eles estão ali buscando, né, uma área de atuação que ele ainda não conhecia e que foi indicado para que ele fizesse, ou até mesmo aquele paciente que acabou de mudar de cidade e não conhece nenhum profissional e passa então buscar um fisioterapeuta no Google. Essa se torna uma forma de divulgar o seu trabalho e uma forma de captar pacientes. Além do mais, o cadastro na plataforma te custa R$ 0 e mostra os seus serviços sempre que algum paciente fizer uma pesquisa com uma palavra-chave, por exemplo, dor, fisioterapeuta em uma cidade específica, problemas da coluna e por aí vai. Quarta forma é o networking. Você já refletiu o poder que o círculo social que você conhece pode ter em relação ao seu trabalho, impulsionar o seu negócio? O networking, ele pode ser aqueles fisioterapeutas que se formaram com você e foram para outras especialidades e ainda acompanham o seu trabalho. Pode ser profissionais de outras áreas que são áreas complementares e que somam resultados com a sua especialidade. Pode ser aqueles seus amigos que você está frequentemente junto, ou aqueles colegas que você se encontra na academia, no barzinho, em restaurante, mas que sabem que você trabalha em uma determinada área e recomenda demais o seu serviço. Eles potencializam a divulgação do seu nome, do seu trabalho, aquele trabalho que você entrega resultado para os pacientes, aquele trabalho que você faz nas redes sociais, exatamente isso. Eles vão lá e ajudam então a potencializar todos esses efeitos, o seu nome indicando o seu serviço. Próxima forma é através dos eventos. Todos os dias, eventos acontecem, seja no seu bairro, na sua cidade, eventos como campeonato de beach tênis, campeonato de crossfit, workshops de saúde, rodas de conversa, palestras. E se você estiver com a sua anteninha bem ligada, certamente essa oportunidade não passará em branco. Vamos supor que você atende na área ortopédica, tratando de atletas. Certamente é uma oportunidade única para você se associar e divulgar o seu trabalho nesses eventos, estreitar relacionamentos com outros profissionais. Além de que esses campeonatos, eles são divulgados e o seu nome automaticamente vai sendo divulgado por outras pessoas. Eu citei aqui em cima 5 formas de você levar o seu conhecimento, o seu serviço, o seu trabalho adiante, mas toda e qualquer oportunidade de falar sobre o seu trabalho, seja um convite que você recebeu para palestrar numa faculdade da sua cidade, seja para deixar cartões em algum estabelecimento, é uma forma de divulgar o seu trabalho. Sem divulgação, não chegam novos pacientes, sua agenda se mantém com muitos horários vagos, seu faturamento não cresce e sua carreira não prospera. Talvez você nunca tenha pensado na importância da divulgação e captação de novos pacientes. Mas a verdade é que sem esses dois pontos, divulgação e captação, seu negócio não evolui. Sabe aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, hora ou outra, do tipo: nossa, eu tenho muito conhecimento, posso ajudar muitos pacientes, mas parece que me falta alguma coisa.
Ou aquele pensamento: eu me dedico tanto à minha profissão, mas eu não consigo sair disso. Meu faturamento sempre está entre 2 e 3 mil, eu sempre estou ali trabalhando no apertado. É justamente esses impasses na sua profissão, esses impasses que você vive, é que você pode melhorar em função de uma boa divulgação e captação de pacientes. Recentemente, eu recebi um feedback de um mentorado que ele estava usando as redes sociais para a divulgação do trabalho dele e disse que só vinha curiosos. Fizemos alguns ajustes na comunicação dele. Ele parou de falar termos técnicos e passou a falar a língua do paciente, palavras que o paciente entendia. Ele parou de falar sobre a técnica que ele trabalha e passou a falar sobre a dor do paciente, como ele poderia ajudar a resolver através do trabalho dele. Passou a quebrar as crenças dos pacientes que acreditavam que medicamento, por exemplo, resolveria o seu problema. E no fim das contas, só servia mesmo era para tirar a dor e não resolver a causa. Mas não para resolver aquele problema de fato, né? E ele me disse que só com esses pequenos ajustes em uma postagem que ele havia feito, já havia rendido a ele praticamente R$ 2.000, R$ 1.900. E ele estava todo animado. Isso é o resultado de uma divulgação bem feita com captação de pacientes. O mais interessante é que quando ele entrou para a mentoria, ele me contou que havia tentado diversos caminhos. Contratado, agência de marketing, investido em fotos profissionais, em fotógrafo profissional, feito muitos vídeos, investido mais de R$ 9.000 ao todo e nada havia funcionado. No entanto, que ele até então chamava as pessoas de curiosas, porque ele mesmo não sabia vender o serviço dele. Tem também a história de uma mentorada que se formou na pandemia. Ela se sentia muito insegura para atender pacientes, antes mesmo de ter pacientes, porque ela começou sem ninguém, zero pacientes para atender. Além da insegurança nos atendimentos, ela não fazia a menor ideia de como conseguir os seus primeiros pacientes. A mãe dela tinha 2 lojas que circulavam ali muitas pessoas. Então, ela começou a campanha de divulgação através de diversos meios. Ela começou colocando banner e cartões na loja física da mãe dela, fazendo divulgação estratégica nas redes sociais, ampliando o contato com profissionais da área da saúde, melhorando o seu networking, potencializando o boca a boca de um ou outro paciente que ela começou a atender. Ontem mesmo, ela me mandou uma mensagem que só nos últimos 7 dias, 6 pessoas haviam entrado em contato com ela. 2 pessoas já haviam confirmado a consulta e uma estava para confirmar porque era de outra cidade. Ou seja, se 3 pessoas passarem, 50% da conversão do número inicial de 6 pacientes, o que é muito bom. Se em uma semana 6 pessoas entraram em contato e 3 agendaram a avaliação, é um ótimo indicativo de que a divulgação e captação de pacientes estão indo muito bem, estão indo de vento em polpa. É isso que vai fazer o negócio dela crescer e se estabilizar. O que é muito diferente do que a maioria dos fisioterapeutas pensa, que basta se formar, fazer a pós-graduação, a graduação, né, os cursos de formação e esperar pacientes buscarem pelo seu serviço. É necessário correr atrás, divulgar, captar, entregar resultados para os seus pacientes, potencializar o boca a boca, para que constantemente tenha novos pacientes chegando. Caso contrário, se ninguém vê o seu trabalho, se ninguém se interessa, ninguém compra. E aí, de nada adianta você ter muitos certificados, muitas formações, muito conhecimento. Você vai aplicar esse conhecimento em quem? Eu mesma, quando tinha acabado de me formar, o meu primeiro emprego na Físio foi dentro de uma clínica médica. Lá, os pacientes, eles basicamente caíam na minha agenda. Eu não tinha que fazer nenhum esforço, nem para divulgar o meu trabalho e muito menos para captar. Porque todo esse trabalho ele era feito pelo próprio médico e uma agência de marketing que na época trabalhava ali. Aí, anos depois, quando eu montei o meu próprio negócio, eu tinha ali alguns pacientes, mas eu atendia muito pouco, atendia 2, 4 pacientes por dia.
E o restante do tempo, sabe o que eu fazia? Eu passava mexendo no Instagram, horas passando a tela. Eu ia para academia, eu ia em alguma loja, eu estudava um pouco de anatomia, biomecânica. Era isso que eu fazia, porque eu não fazia a menor ideia de que era importante eu divulgar o meu trabalho de maneira séria, disciplinada. Por isso eu não fazia. Assim foi durante um bom tempo. Até que uma hora eu comecei a usar as redes sociais para divulgar o meu trabalho. Só que às vezes eu postava, às vezes não, porque nem sempre eu tinha criatividade. Às vezes montava aquelas postagens do Canva, aquelas artes prontas, né? Às vezes eu postava depoimentos de alguns pacientes, eu arriscava até postar algum conteúdo no feed. Mas eu falava muito, muito termo técnico, porque queria mostrar a autoridade. E de verdade, somente os meus amigos fisioterapeutas é que entendiam o meu conteúdo. Os pacientes, que é bom mesmo, não tinha conexão nenhuma. Eu cheguei a contratar uma agência de marketing, na época eu pagava R$ 750 somente de mensalidade para essa agência. E nenhum novo paciente chegava. Eu não entendia exatamente o que acontecia. Até que, né, eu falei, não, eu preciso aprender sobre marketing, empreendedorismo, vendas, captação, e fui fazendo ali diversos cursos, vários investimentos e aplicando isso na minha vida profissional. Os primeiros resultados começaram a aparecer. Quanto mais resultado aparecia, mais eu fazia. E pouco a pouco fui aprendendo as estratégias que hoje eu ensino os alunos que estão no método Escalando na Físio. E muitos fisioterapeutas têm medo de perder tempo fazendo divulgação, acham que é perca de tempo. Postar no Instagram, participar de eventos, aumentar o networking, colocar o seu nome numa ferramenta de busca e, por fim, acabam lotando a sua agenda de atendimentos ou outros compromissos. Por isso, é tão importante ter a clareza da organização da sua agenda, para que cada tarefa seja ali executada e orquestrada no tempo certo. Se você só atende e mantém outras tarefas pessoais na sua agenda, você vai continuar com o seu faturamento baixíssimo. Então, o primeiro passo para fazer a divulgação e captar pacientes é pegar a sua agenda, olhar para a sua rotina que você tem hoje e ver como ela está estruturada. Como está a sua agenda? O que está incluído nela? Só está incluído atendimentos e estudos de anatomia, biomecânica e técnicas? Se sim, organize um horário em torno de 40 minutos a uma hora por dia para você começar a fazer a divulgação e captação. Só que leve isso a sério, não deixe que esse tempo seja ocupado por outras tarefas, por outras atividades. Faça isso de maneira profissional, disciplinada, organize-se e mantenha a constância. O segundo passo é escolher uma dessas 5 formas que eu passei para iniciar. E depois, então, você vai fazendo as outras formas, né? Então, você começa a implementar uma a uma até implementar pelo menos essas 5. Por exemplo, pegue a ferramenta de pesquisa do Google chamada Meu Negócio e digite lá, primeiro no Google, o seu nome e veja o que aparece. Se você digitar, por exemplo, dor na coluna em Catanduva, supondo que essa é a sua cidade, o que vai aparecer? Olhe quem está ali liderando o ranking na sua região. Aprenda a fazer o cadastro no Google Meu Negócio, coloque todos os seus dados, coloque seu nome, o endereço de onde você atende, telefone de contato, fotos da sua sala ou fotos sua profissional com jaleco. Cadastre uma palavra-chave, que é aquela palavra que normalmente uma pessoa leiga faz a busca. Por exemplo, fisioterapia, Catanduva, ou então dor na coluna em Catanduva. Essas palavras, porque ninguém ainda te conhece. A pessoa não vai buscar pelo seu nome, precisa ser por uma palavra-chave. Após ter feito esse cadastro, você pode então dar sequência e implementar outras formas de divulgação. Comece a fazer pesquisas de eventos que irão acontecer na sua cidade e que estão relacionadas à sua área de atuação. Por exemplo, eventos de beach tênis, crossfit, rodas de conversas, eventos de saúde, e se conecte com essas pessoas para estar a par de como vai funcionar. Avalie a importância de estar participando ou não desses eventos. Vai ajudar na divulgação, mas participar de um evento requer organização de tempo, de material, tempo para fazer divulgação do seu nome, de todas as pessoas que estão envolvidas. Depois, siga então para as próximas formas. Entregue resultado para os pacientes que já estão em atendimento.
Entenda as dores mais latentes que eles possuem e entregue uma solução, como eu citei no caso da paciente com fibromialgia, e se organize dentro desse tempo de 1 hora que você estipulou na sua agenda para fazer divulgação nas redes sociais, para mostrar como é o seu trabalho nos bastidores, como você ajuda os seus pacientes, quais são as queixas mais frequentes que aparecem, como funciona a sua avaliação. Sempre que participar de congressos e workshops, mostre por que você decidiu se inscrever nesse evento, né? Poste feedback de pacientes e organize para fazer, em média, 3 vídeos por semana, falando sobre o seu trabalho, as dores que você consegue resolver. Mantenha-se disciplinado nessas tarefas, elas que alimentarão a sua agenda com a chegada de novos pacientes. Agora, vamos recapitular o que você aprendeu na aula de hoje. Primeiro, que existem 5 formas de divulgar e captar pacientes. São elas: 1, famoso boca a boca, que os pacientes vão então fazer, né? Aqueles pacientes que passam o seu serviço. Segundo, as ferramentas de pesquisa, como o Google Meu Negócio. Terceiro, ampliando o seu networking e estabelecendo laços fortes. Quarto, eventos que são ligados à sua área, né? E 5, as redes sociais, como o Instagram. Cada uma dessas formas te ajuda a trazer novos pacientes para a sua agenda, aumenta o seu faturamento. Só que você precisa se organizar, liberar espaço na sua agenda para ter tempo de qualidade para aplicar essas estratégias. Só assim a sua agenda cresce, o seu negócio evolui, você prospera e sai desse faturamento de 2 a 3 mil reais por mês. Implemente uma dessas formas e se mantenha constante nesse processo. Agora, comenta aqui embaixo qual é a sua maior dificuldade hoje na divulgação do seu serviço.